Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal, Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixa seu like. Eu vou contar pra vocês o meu testemunho de vida, o que Deus fez na minha vida. Uma parte muito marcante na minha história. Tá bom? Vamos lá. Em 2018, eu tinha 10 anos e eu comecei a sentir algumas dores. Essas dores eram nas costas, na parte de baixo, bem baixo, e refletia pra frente. Eu tinha a sensação como se fossem umas cólicas. Não era mocinha ainda, minha mãe falou que poderia ser isso, mas eu sabia que não. E eu tinha uma má postura também. E ela falava que também poderia ser isso, mas eu sabia que não também. Só que essas dores começaram a ficar muito frequentes. E chegou um dia que eu tava no sofá de casa, lembro direitinho, como se fosse hoje. Eu tava com 39 graus de febre, com muita dor no corpo, tava muito fraca, não conseguia levantar pra nada, nem pra ir no banheiro. E os meus pais me decidiram me levar ao médico. Chegando lá, a médica me pediu pra fazer um exame de sangue e me pediu uma ultrassom também, como eu tava sentindo as dores na barriga. E o exame de sangue pra ver certinho, né, pois o exame de sangue mostra bastante coisa. E eu fiz o exame de sangue e deu as minhas plaquetas muito baixas. As plaquetas são a imunidade. A minha imunidade estava baixa. E eu fui fazer. E antes de eu continuar, eu vou contar pra vocês. Tem um órgão que se chama baço. Talvez você nunca tenha ouvido falar nele. Ele não é muito conhecido, não é muito falado, vamos assim dizer. Mas ele existe e é muito importante. E ele tem a função de filtrar o nosso sangue e nos proteger de algumas bactérias. E voltando lá. Eu fui fazer a ultrassom e a médica não falou isso na hora, mas ela foi procurar o meu baço, né? Ela tava olhando os outros órgãos, ela foi procurar o meu baço. E ela tava meio assim perdida, meio procurando, não tava achando. Só que ela não falou isso na hora. Aí depois ela foi olhar minha bexiga. E a nossa bexiga fica mais na parte de baixo da nossa barriga. Quando ela colocou o aparelho lá, adivinha quem tava lá? Sim, o bonito do baço tava lá. E ela chamou outros médicos na sala, pois ela ficou bem espantada. Depois eu saí de lá, fui direto pro médico e já saiu o resultado dos exames. E realmente o meu baço estava em cima da minha bexiga. Ele estava no lugar errado, pois o baço fica no lugar esquerdo da nossa barriga. E a bexiga lá embaixo, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ele se deslocou do lugar certo, foi parar em cima da minha bexiga. E na hora, sem pensar duas vezes, o médico já falou: é caso de cirurgia. E eu, com 10 anos, imagina. Pensa aí, uma criança ouvindo que tem que fazer uma cirurgia. E eu fiquei muito assustada na hora, muito mesmo. E já falei pra minha mãe, eu falei: mãe, eu não quero fazer uma cirurgia. E ela: não, filha, você não vai fazer uma cirurgia e tal. Ela também assustada e já falou isso. Isso foi mais ou menos em junho de 2018. Eles marcaram a cirurgia para alguns meses depois, pro dia 12 de setembro de 2018. E foi um processo muito difícil até lá, muito doloroso. E eu fiquei com muito mesmo medo. E eu tinha a sensação que eu ia morrer. Eu senti mesmo que eu ia morrer, que eu ia fazer a cirurgia e que eu não ia voltar mais. Imagina uma criança de 10 anos sentindo isso. Não foi fácil. E a minha mãe tinha algumas dúvidas, tinha algumas incertezas sobre essa cirurgia. E ela foi num culto, num congresso de irmãs. E ela foi pedir resposta pra Deus. E durante todo o culto, ela pedindo pra Deus falar com ela. E Deus não falava, quietinho. E quando ela tava indo embora, sem esperança nenhuma mais de Deus falar com ela, uma irmã pegou ela pelo braço. E essa irmã nunca tinha visto ela na vida. E minha mãe também nunca tinha visto na vida essa mulher. Ela pegou minha mãe pelo braço e falou assim: o sangue tem que jorrar para o meu nome ser glorificado. E minha mãe na hora já sabia que ali tinha sido uma resposta de Deus pra ela. E ela já chegou em casa toda feliz, contando. E depois daquilo ela ficou super aliviada. E eu também fiquei mais tranquila. Mas o medo ainda não tinha passado. Eu chorava algumas noites e eu falava: mãe, eu vou morrer. E ela já bem, minha mãe tranquila, pois ela sabia que Deus estava no negócio. E quando foi
em setembro de 2018, dia 12, eu fui operar. Bem cedinho, eu lembro, tava no hospital com a minha mãe, tava bem nervosa, eu quase não dormi de noite. Foi um processo bem difícil, mas eu fiz a cirurgia, uma prova de que Deus estava cuidando de tudo, estava cuidando dos mínimos detalhes. Antes da cirurgia, tinha falado pra gente que ia fazer a cirurgia por vídeo, né? Uma cirurgia bem mais simples, mais fácil. E falaram, a gente vai fazer a cirurgia por vídeo. Aí, tudo bem. Só que na hora, Deus estava cuidando de tudo e a médica sentiu de não fazer a cirurgia por vídeo, pois ela pensou que como o meu órgão estava fora do lugar, ele poderia estar sem ligamentos, e ele realmente estava sem ligamentos nenhum no meu corpo. Ele estava literalmente solto na minha barriga. O meu caso, eu tive uma síndrome, e é uma síndrome muito rara. Eu vou deixar o nome aqui pra vocês. Eu não sei pronunciar. E significa baço perambulando. Ele tava solto na minha barriga, sem proteção nenhuma. E ela pensou, eu não vou fazer por vídeo, pois o baço dela pode estourar, ela pode ter uma hemorragia e morrer na hora. Ela pensou na hora e ela fez a cirurgia por corte mesmo. Com certeza, uma prova de que Deus estava cuidando de tudo. Eu passei pela cirurgia, a cirurgia demorou mais ou menos 2 horinhas, foi uma cirurgia muito rápida. E deu tudo certo, para a glória do nome de Deus. Deu tudo certo. Eu nunca esqueço, nunca me esqueço. Parece que Deus, assim, gravou tudo que eu passei, assim, na minha mente pra eu nunca mais esquecer. E foi um processo difícil, depois eu tive que tomar algumas vacinas. E eu tive que começar a tomar injeção. Eu fui tomar Benzatacil. Pensa numa injeção que dói. Dói muito, muito. Era 1.200 ml que injetavam no meu corpo, na minha perna. Doía demais, 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 demais. Eu saía do posto de saúde muitas vezes, vomitando, passando muito mal, pois era muita dor. E eu tomava a cada 21 dias essas injeções. E eu fiquei tomando essas injeções por 2 anos. E eu acabei, depois de um tempo, eu acabei acostumando com aquela dor. Não foi fácil, mas eu aguentei. E agora vamos para a parte principal, o clímax dessa história. Quando foi 2 anos depois, em julho de 2020, eu já estava super bem, já tinha me recuperado da cirurgia. Ainda estava tomando as injeções. E eu comecei a sentir algumas dores. De novo. Quase no mesmo lugar. Do lado esquerdo na minha barriga. E eu não sei se você já ouviu falar, mas tem uma dor que chama dor desviada. É assim que normalmente falam. E eu comecei a sentir essas dores. Não podia fazer nenhum movimento, brincar, correr, pular, andar de bicicleta, qualquer coisa que eu já sentia. E eu fiquei sentindo durante algum tempo essa dor. E em julho eu fui passar em uma consulta de rotina. Minha mãe aproveitou para falar que eu tava sentindo essas dores. E observação, de 2018 que eu fiz a cirurgia até 2020, até julho de 2020, nunca me pediram uma ultrassom. E minha mãe queria muito que pedisse uma ultrassom, né? Pra ver se estava tudo certo lá dentro, se estava tudo bonitinho. E minha mãe contou pra médica o que eu tava sentindo e ela pediu uma ultrassom. E eu e minha mãe ficamos muito felizes. E eu fui fazer a ultrassom. Alguns dias depois, eu voltei no hospital pra fazer a ultrassom. A médica tava olhando de novo os meus órgãos. E ela colocou o aparelho no lugar certo onde fica o baço. O baço fica do lado esquerdo na nossa barriga, atrás da costela. Eu tinha tirado o baço, certo? Pra não confundir vocês. Eu tinha tirado. Mas ela foi colocar o aparelho em cima da minha barriga. E quando ela colocou o aparelho em cima da minha barriga, adivinha quem estava lá? Sim, o baço. Como assim, Júlia? Sim, o meu baço estava lá. E Deus fez um milagre na minha vida. Na hora que a médica colocou, ela viu meu baço. Na verdade, ela pensou. E ela chamou alguns médicos na sala, igual há 2 anos atrás. O que eu tinha passado antes parecia que eu tava vivendo a mesma coisa. E ela chamou alguns médicos na sala pra ver se realmente era verdade, pois ela não tava acreditando, tanto que ela perguntou pra minha mãe, mãe, sua filha fez cirurgia de quê mesmo? Aí minha mãe, ela retirou o baço, tá, uma síndrome. E ela explicou pra médica tudo, o processo, tá, o motivo da cirurgia. E ela falou pra minha mãe, mãe, tem um baço aqui. E minha mãe ficou assustada na hora, e eu também. Mas na mesma hora que ela falou isso, já pensamos, eu e minha mãe, que Deus tinha feito um milagre.
E no mesmo dia, a gente saiu do hospital. Eu e minha mãe chorando muito, muito, muito mesmo. Mas chorando de alegria. Pois a gente sabia que Deus tinha feito um milagre na minha vida. E ele tirou o órgão, mas ele me deu. E me deu no meu lugar certo. E ele está aqui na minha barriga, novinho em folha. E hoje eu sou completa. Tenho todos os órgãos na minha barriga. E Deus fez um milagre na minha vida. E como se diz, milagre não se explica, né? Se vive. E eu vivi um milagre. E isso foi uma experiência que eu tive com Deus. Na verdade, um encontro que eu tive com Deus. Vivia na igreja, tal, mas eu realmente conheci Jesus quando eu passei por isso. E Deus tem um propósito em tudo na nossa vida. Nada na nossa vida é em vão. E eu quero deixar um versículo para vocês, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 77, versículo 14, que diz: Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. E eu jamais, jamais, jamais deixaria de compartilhar isso com vocês, o que Deus fez na minha vida, pois foi algo lindo e extraordinário. E eu quero falar pra vocês, quero deixar uma mensagem pra vocês, falando que Deus é um Deus de milagres. Ele faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. E assim como ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua. Ele vai fazer na sua. Amém? Na sua casa, na sua família e na sua vida. Eu sou muito grata a Jesus por tudo que ele fez, por tudo que ele está fazendo na minha vida hoje e por tudo que ele ainda vai fazer. Tá bom? E é tudo para o nome de Jesus ser glorificado, como a irmã falou com a minha mãe na igreja. E eu passei por isso para que o nome de Jesus fosse glorificado na minha vida. E é isso que está acontecendo hoje. Eu tô aqui compartilhando pra vocês. Tá bom? Espero que a fé de vocês tenha sido muito edificada. E é isso, gente. Compartilha pra alguém que você acha que precisa ouvir isso. Deixa o seu like e comenta aí o que você achou. Muito obrigada. Um beijo. Até o próximo vídeo.